Boa tarde, Pai do Senhor. Quem você fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 12 de maio de 2025, uma segunda-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Há exatamente 49 anos atrás, pela misericórdia do Senhor, eu estava nascendo, né? Hoje eu estou fazendo 49 anos, eu estou muito grata a Deus, né? Por mais um ano de vida. Porque até que o Senhor tem me ajudado, tem me sustentado, mudou a minha história, me alcançou, me resgatou. Então, eu sou muito grata a Ele por tudo, amém? Glórias a Deus, aleluia, né? E estamos começando mais um momento João 3,30, que Ele cresça, que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albana, amém? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora da sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? A palavra do Senhor está em Números 35. Até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje é o último capítulo de Números, tá? Onde a gente leu sobre as cidades de refúgio, né? Sobre as cidades que Deus havia dado para os levitas. E foi tremendo, né? Tremendo. Então, assim, a gente sabe que os levitas não tiveram herança, mas que Deus depois ordenou aos israelitas que, né, que da herança deles, eles dessem cidades, né? Para os... Como é que diz? Para os levitas, né? Estarem fazendo morada, estarem fazendo suas criações de animais, de gado, e assim sucessivamente também para as cidades de refúgio, que, né, onde eles estariam sendo responsáveis pelas pessoas que tinham que ficar fora, né, quando matasse alguém com porque quis ou por premeditação, né? E até comentei no dia de ontem que existe sim pecadinho e pecadão, né? Uma pessoa que planeja matar a outra, igual Caim, né? Então, não é um pecadinho, né? Igual Davi, que premeditou e matou, não é um pecadinho, é um pecadão, né? Então, a espada não se aparta da família. Não é algo que acontece, você caiu, ou você tá numa guerra, ou vice-versa. Diferente. Vamos lá? A lei das heranças das mulheres e o caso das filhas de Zelofeade. Vamos lá, a gente estudou sobre essas mulheres, mulheres que inspiraram, porque o seu pai não teve filhos homens, então provavelmente por elas não ter, Zelofeade não ter tido filho homem, né, ter ficado, então eles não teriam parte na herança, mas elas lutaram, Moisés foi consultar a Deus e Deus deu parte para elas. É tremendo, isso tá no capítulo 27 de Números, tá bom? Mas vamos estar lendo aqui a lei da herança das mulheres a lei da herança das mulheres, o caso das filhas de Zelofeade. Os chefes da família do clã de Gileade, filho de Maquir, neto de Manassés, que pertence às clãs dos descendentes de José, foram falar com Moisés e com os líderes, os chefes das famílias israelitas. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Deus, eu te peço que a missionária Nadir Albano desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus apareça. Que o objetivo do canal é fazer com que o Senhor apareça, que a tua palavra apareça, que a tua palavra seja pregada, pura e verdadeira como ela é, em tempo e fora de tempo. Meu Deus do céu, Senhor, nós temos um tempo como Paulo falava para Timóteo, fábulas, Deus, quantas fábulas, quantas mentiras, quantas palavras de torcida, Deus, é muita coisa. Acho que o Senhor venha ter misericórdia dessa geração ainda, Pai. Que o Senhor venha levantar homens e mulheres de Deus para pegar o teu evangelho, somente a tua palavra. Porque Jesus é a palavra, Ramandasu Decomanai, né? Que convence o homem do pecado, né? É o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, Randa Rasu Decomanai. Eu te agradeço, meu Deus, desde já. Amém? Amém? Diz assim, os chefes da família do clã de Gileade, filho de Maqui, neto de Manassés, que pertencia aos clãs dos descendentes de José, foram falar com Moisés e com os líderes e os chefes das famílias israelitas, ok? A gente sabe que Manassés, né, ele era filho de José, tá? Então, lembra quando Jacó abençoou Manassés e seu irmão? Então, vamos aqui. Vamos por parte aqui para a gente entender aqui
o que eu quero dizer para os irmãos. A gente lembra que no finalzinho do livro de Gênesis, né? Quando Jacó estava prestes a morrer, ele manda chamar José, seus filhos, e a gente, vamos dizer assim, que ele adota os seus filhos, né? Como é que se diz? Ai, gente, ele adota os filhos de José para si, tá? Então, é muito importante, né, que ele chama assim, fala assim, traga os meus netos, né? Então, é muito forte. Então, ele adotou os filhos dele, a gente vai ver isso mais pra frente, no 49:22. A gente vê, aqui, ó, quer ver? Só um minutinho. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Então, ele, Jacó, no 49, ele abençoa os filhos de José, né? Mas a gente vê também que ele faz uma bênção assim, que a bênção, em vez de ele abençoar o mais velho, né? Ele abençoa o mais novo, né? Então, assim, ele colocou Efraim à frente de Manassés, tá entendendo? Então, Efraim ficou à frente de Manassés, quando ele abençoou o povo, né? Vamos lá no 48, Gênesis 48, versículo 20. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão: que Deus faça a você como fez Efraim e a Manassés, ok? Que é os filhos de José. E colocará Efraim à frente de Manassés. Ou seja, como ele, né? Jacó à frente de Esaú, né? A seguir, Israel disse a José: estou para morrer, mas Deus estará com vocês e ele se levará de volta à terra dos seus antepassados. Então, ele fez isso, né? O mais velho, né? Então, ele abençoou, né? Efraim, colocou Efraim à frente de Manassés. Então, essas meninas, elas são da geração de Manassés, entendeu? Não teve homem. Então, assim, igreja, são coisas que não sei nem o que dizer, mas que Deus, né, aprove assim o Senhor, né, querer e fez assim, tá? Como é que se diz? Jacó abençoando os filhos de abençoa Manassés e Efraim, tá? Então, é isso. Aí, deixa eu dar uma pausa aqui. Só... Então, a gente vê que elas... Vamos lá de novo. E o chefe da família do clã de Gileade, filho de Maqui, neto de Manassés, que pertencia aos clãs dos descendentes de José, foram falar com Manassés, com os líderes e os chefes das famílias israelitas, e disseram: quando o Senhor ordenou, meu senhor, que por sorteio desse terra como herança aos israelitas, ordenou que vocês dessem a herança de nosso irmão Zelofeade às suas filhas. Então, a gente lembra, né, que elas foram reclamar, né, para Moisés, né, nosso pai não teve filho, homem, então por isso que a gente não vai ter direito às terras, não é justo, né? Porque Jacó, nosso tataravô, tataravô, né? Eu estou falando aqui. Mas elas eram trinetas de José, do Egito, né? E essas moças, elas tinham... Ai, deixa eu lembrar o nome delas. Era Noá, o nome delas era Maala, Noá, Rogla, Milca e Tirza, tá? Tá em Números 27, versículo 1. O nome das trinetas de... Ai, Jesus. Número 27, versículo 1. O nome das trinetas de tataranetas de... Peraí, trinetas de José. Trinetas de José, pai de Manassés. Então, trinetas... Melhor ao contrário. É trinetas de Manassés, tataranetas de José. É que é muita coisa. Mas peraí, resumindo. É isso que eu quero dizer. Então, assim, e quando elas foram reivindicar as partes delas, né, para elas não ter filho homem, aí Moisés foi falar com Deus. Ele falou: não, então tudo bem, elas vão ter parte e tal. Por quê? Porque havia uma promessa de Deus, né? E a gente vê também lá em Gênesis 48 que José,
que Jacó abençoa os filhos de José como se fossem seus. Vamos só, ele adota Manassés e Efraim. Efraim era o filho mais velho, ok? Não, Efraim era o filho mais novo e Manassés era o filho mais velho. E na hora que Jacó vai abençoar, Jacó abençoa quem? Efraim, no lugar de Manassés. Aí José quer que Jacó, não, meu pai. É Manassés que é o mais velho. Mas aí Jacó fala assim, não, filho, eu sei. Mas eu estou abençoando Efraim, o mais novo. Então, ele faz esse jogo. E o que que acontece? Lembra de Esaú com ele, né? Então, assim, a primogenitura, em vez de ficar para Esaú, ficou para Jacó. Né? E Jacó faz a mesma coisa com seus netos, que ele tomou para si, como para fazer parte das 12 tribos. E me chama a atenção que quando nasce, e quando chega, quando chega na época de dividir as tribos, Manassés não tem filho homem. Não tem, por quê? Porque quando a gente vai no capítulo 27, me chama a atenção que deixa bem claro. Aproximaram-se as filhas de Zelofeate, filho de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maqui, trineto de Manassés, ou seja, tataraneto de José, né? Que pertencia ao clã de Manassés. Então, assim, eles não tinham que eram a Maala, Noá, Hogla, Milca e Tirza. Né? E elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eliezer, dos líderes de toda a comunidade, e disse: nosso pai morreu no deserto, ele não estava entre os seguidores de Corá. Corá foi quem fez rebelião, né, dos coatitas, que ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próximo, do seu próprio pecado, que eles reclamaram no deserto e tal. Então, assim, e ele não teve herança, né? E aí elas falam assim, e aí elas dizem assim, por que o nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho? Dando propriedade entre os parentes do nosso pai. Então, assim, quer dizer, não é justo, né? Meu pai não teve filho homem, então a gente não vai ter. Então, a clã do meu pai vai acabar aqui. Então, a clã de Manassés, né, acabou. Então, essas mulheres, elas foram reivindicar. Então, é muito interessante, igreja. E a gente vê aqui, ó, que diz bem assim, agora, suponha que... Aí os tios delas, agora no 36, estão reclamando, né? Eles vão lá reclamar, né? Os chefes da família das clãs de Gileade, aí vai lá, né? Vão reclamar. E aí, ele diz assim, agora, olha só, no 3. Agora, suponhamos que elas se casem com homens de outras tribos israelitas. Nesse caso, a herança delas será tirada da herança de nossos antepassados e acrescentada à herança da tribo com o qual se unirem pelo casamento. Então, eles tinham essa preocupação. Então, assim, aí vamos continuar. Quando chegar o ano do jubileu, para os israelitas, a herança dela será acrescentada à tribo com a qual se unirem pelo casamento. E a propriedade dela será tirada da herança da tribo de nossos antepassados. Então, eles tinham uma preocupação, porque é uma promessa de Deus, ok? Né? Para as 12 tribos ali de Jacó. Deus abençoou, né? Jacó abençoou cada um. Então, e o que que acontece, né? Então, eles tinham essa preocupação, porque sabe que o ano do jubileu era um ano tipo de restauração, né? As pessoas eram livres, eram perdoadas as dívidas e as pessoas elas eram restituídas de tudo aquilo que havia ali tomado, tá bom? Então, ele diz assim, e a propriedade dela será tirada da herança da tribo do nosso antepassado, ou seja, de Manassés. Então, eles não queriam, existia toda essa preocupação. E aí, o que que acontece? Então, instruído pelo Senhor, Moisés deu esta ordem aos israelitas. A tribo dos descendentes de José tem razão. É isto que o Senhor ordena. Quanto às filhas de Zelofeade, elas poderão casar-se com quem lhe agradar, contanto que se casem dentro do clã da tribo de seu pai. Então, ali, é só entre eles. Não pode, tipo, dividir, né, as heranças. Vai ficar aqui entre o clã da tribo de, vamos supor assim, de Manassés, ok? De Zelofeade, que é o seu pai, né? Diz assim, ó, elas poderão casar-se com quem lhes agradar, contanto que se casem dentro da clã da tribo de seu pai. No 7. Nenhuma herança em Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos que herdaram dos seus antepassados. Por quê? Porque foi uma bênção de Deus para eles, ok? Porque quando Jacó abençoou, ele não era mais Jacó, ele era Israel. Então, o quê? Foram divididas as 12 tribos. Então, assim, não é algo, uma aliança feita na terra, uma aliança feita nos céus. Então, é totalmente diferente, né? Uma aliança feita nos céus. A Amanda Suder com Anai, que Deus havia feito com
Jacó, que Deus havia feito com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Então, era uma aliança feita no céu, não na terra, ok? E diz assim no 8, toda filha que herdar terras em qualquer tribo israelita se casará com alguém da clã da tribo, né? Todas as filhas que herdarem da tribo de israelitas, casará com alguém do clã da tribo de seu pai, para que cada israelita possua a herança dos seus antepassados. Nenhuma herança poderá passar de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deverá manter as terras que herdou. Entendeu? Era uma aliança espiritual. Não era algo feito na terra. Vamos lá no 10. Diz assim. As filhas de Zelofehade fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. As filhas de Zelofehade, Maala, Tisa, Olga, Milca e Noá casaram-se com seus primos paternos, ok? Elas casaram com seus primos paternos. Que coisa linda, né? Dentro dos clãs dos descendentes de Manassés, filhos de José, e a herança delas permaneceu no clã da tribo de seu pai. Então, permaneceu ali entre eles, não foram, né? Passada para outra tribo. Isso é muito importante, elas obedeceram. São esses os mandamentos e as ordenanças que o Senhor deu aos israelitas por intermédio de Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Né? Então foi o quê? Um mandamento. São esses os mandamentos e as ordenanças que o Senhor deu aos israelitas por intermédio de Moisés nas suas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Então é uma ordem de Deus, né? Então elas obedeceram. Isso é muito importante, igreja. Por quê? Porque a gente vê, né, que elas vieram de uma tribo, né, que que Jacó tomou para si, né, os seus netos, Manassés e Efraim. Só que Efraim era o mais novo, Manassés era o mais velho. Então é muito interessante, né, o desfecho dessa história. Né? E aí Manassés só tem filha mulher no final, depois de quatro gerações, só vem mulheres na hora da divisão das terras, aleluia. Mas Deus permaneceu com a sua palavra. Né? Deus não mudou a história. Não, peraí, então, como só tem homem, então elas não vão receber herança, não. Deus, né, deu terra para elas, né? Então foi grande a bênção, tá bom? Então, é um mandamento de Deus. Então, as filhas de Zelofehade fizeram conforme o Senhor havia, né, ordenado. Então, essas mulheres, elas são o quê? Umas mulheres nobres, tá? Elas se preocupavam com o nome do seu pai, com a posição delas na terra prometida, obedeciam ao Senhor. Então, assim, elas tinham, vamos dizer assim, o engajamento em estar buscando, né, entrar na terra prometida que mana leite e mel, aleluia, né? Então, elas mantinham ali, né, o clã do seu pai, né, aleluia, né, para que entrasse na terra que mana leite e mel. Amém, igreja? Esse é o último capítulo de Números 36. Amanhã a gente vai estar entrando no livro de Deuteronômio, se eu não me engano, tá? Deuteronômio. Eu me empolgo um pouco para falar. E assim, vamos seguir em frente com a palavra do Senhor. Amém? Que Deus possa falar melhor aos vossos corações. Deus abençoe e fiquem na paz.